Lucy e Kaku despertaram suas Akuma no Mi, mas Kaido e os Piratas das Feras não. Como Lucy e Kaku alcançaram o despertar e um dos Yonkous não alcançou? Alguns dizem, Oda incoerente, não tem lógica, furo de roteiro, sendo que há citações na própria obra que meio que dá para responder essa pergunta, ou fundamentar teorias que respondem essa problemática. Nesse vídeo aqui eu vou explicar porque faz todo sentido Lucy e Kaku despertarem as suas formas Zoans e o Kaido não. Então embarca comigo nessa desproblematização sobre o despertar de Kaido. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano. Eu tinha que falar sobre esse assunto porque muita gente estava perguntando, ou melhor, muita gente já estava vindo com as respostas resumidas a furo de roteiro, Oda sem lógica. E eu sempre recomendo, galera, vocês assumirem uma postura mais crítica no sentido de investigação. Mesmo que seja porque o autor quis, tem algum nível de fundamentação da própria obra que ele está empregando ao que ele está mostrando. Então cabe ao leitor tentar descobrir por quê. E não tacar um foda-se, o autor é cagão e essa é a resposta, assim de uma maneira tão precipitada. Vamos lá, nesse vídeo aqui eu vou buscar explicar o porquê Kaido não mostrou despertar de sua Akuma no Mi. Espero que você tenha metido sua clavada no like e se inscrevendo se ainda não é inscrito. E se você quiser despertar os seus poderes de Akuma no Mi, já abrimos o Seja Membros. Vai rolar muita coisa legal esse mês aqui no Seja Membros. Estou com uns projetos bacanas. Muito bem, galera, vamos lá. Para fundamentar e explicar o porquê o Kaido, pela lógica de One Piece, não teria despertado sua Akuma no Mi, e porque faz sentido ele não ter, a gente tem que primeiro revisar o que é o despertar. Dessa vez com conceitos práticos que foram citados objetivamente na trama. O Kakusei, ou despertar, é um estágio raro que as Akumas no Mi conseguem alcançar e que aumentam drasticamente a habilidade do seu usuário. Já vamos dar uma ênfase no termo raro. É um estágio raro que alguns conseguem alcançar. Isso foi reforçado pelo Doflamingo, então por si só é raro. Não é uma coisa que, eu sou foda, não sei o que, já tenho despertar. É algo que é difícil alcançar, que tem uma mecânica condicional para você alcançá-lo. Tassiano, mas o Kaido tá há muito tempo no mar. Não faz sentido ele se tornar Yonkou e não despertar os poderes de sua Akuma no Mi. Ele é veterano, ele luta faz tempo. Sim, meu jovem placebo. Porém, tem uma regrinha que sabota o alcançar do despertar para o Kaido. O próprio Kaido fala que o despertar ocorre quando o corpo e a mente do usuário se alinham totalmente às habilidades da Akuma no Mi. Para você alcançar o despertar, não é muito tempo malhando no mar não. Tô malhando há 20 anos, agora eu tô despertar. Não, você tem que alcançar esses requisitos, onde a sua mente e o seu corpo, sim, o seu manejo físico, se alinham perfeitamente às habilidades do fruto. Se só o corpo se alinhar, faltou a mente, não desperta. Se só a mente se alinhar, faltou o corpo, não desperta. Passando bem por cima, isso alcançado pelos paramécias faz com que eles estendam os poderes que afetam os seus corpos para o ambiente e manuseiem o ambiente. Teoria essa que o canal acertou há muito tempo sobre o que era o despertar das Akumas no Mi, paramécia. Mas o foco do vídeo aqui é o Zoan. Entendendo que mente e corpo precisam se alinhar para ocorrer o despertar, vamos falar do despertar da Zoan. E para chegar ao porquê do Kaido não ter o despertar, eu tenho que responder outra pergunta que os capítulos atuais despertaram na fandom. Por que nos despertares do Lute e do Kaku agora tem aquelas nuvenzinhas que deveriam ser só de Zoans mitológicas e os Zoans despertados lá de Impel Down não tinham? Muita gente tentou responder, eu acho que eles não eram despertar. Não, eles eram despertados sim, o próprio Crocodile afirmou. E Crocodile, Barba Negra e Doflamingo são os cabos que mais manjam de Akuma no Mi.
Então, por que os guardas demoníacos de Peldal não têm o mesmo padrão de Lute e Kaku em seus despertares? E pasmem, senhores, isso que eu vou lhes falar agora responde o porquê Kaido não tem despertar. Mas antes de falarmos dessa desambiguação, vamos só reforçar as habilidades de um Zoan despertado. O que faz o despertar de um Zoan? Concede força, velocidade e durabilidade acima do seu teto físico. Ou seja, se o meu Zoan de animal me dava 40 de força, no despertar quebra o teto, quebra o limite que aquele animal me daria de bonificação. Ele dava 40, agora me dá 80. Ele supra-sumo o normal que a criatura me daria de bônus físico. Não só isso, como também me dá um tempo de recuperação acelerado e até alarmante. E tudo isso inconsciente. Eu nem preciso ativar o poder de super recuperação. Mesmo inconsciente, eu irei me recuperar numa velocidade acima do normal. E agora vem o pulo do gato. Uma vez tendo as habilidades Zoans, diferentes das Paramesses, seu estado Kakusei, despertado, vem o risco que só a Zoan oferece e os outros tipos de Akuma no Mi não. E a pegada tá nesse risco. Nos foi dito que a natureza inata do Zoan pode consumir a personalidade do usuário, os tornando homens-feras simplórios. Ou seja, a natureza, a mentalidade da criatura Zoan pode suplantar a mente do usuário. Eu comi a fruta de uma vaca, eu começo no despertar, a minha mentalidade mais sapiente ser suprimida pela da criatura. Eu fico mais vaca que humano. Eu fico simplório, eu fico bestial, eu fico os guardas demoníacos de Peldal. Vocês veem, eles mal se destransformam, eles são puramente violentos, são puramente instintivos. Porém, Lute e Kaku, diferente dos guardas de Peldal, não tiveram a mente suplantada pela natureza da besta da Akuma no Mi. Por que isso? Eles já apresentavam uma conduta igual aos seus Zoans antes mesmo de comer o fruto. E conseguiram alinhar a mente e o corpo a ele de forma perfeita. Eles não foram suplantados pela mentalidade, pela natureza do animal. Eles já apresentavam uma natureza muito próxima ao que o fruto oferecia. Então, eles conseguiram alinhar mente e corpo em sintonia perfeita à criatura do Zoan, atingindo um despertar que não os tornou bestas simplórias, e sim em uma forma mais transcendental. É por isso aquela forma com as nuvenzinhas, que eu vou explicar detalhadamente porque o Oda escolhe essa aparência no fim desse vídeo. Ou seja, cada um dos que mostrou despertar no arco atual de One Piece, ele já tinha uma natureza muito igual à natureza da besta. Então a besta não suplantou a mentalidade humana desses usuários, mas se fundiu perfeitamente com sua natureza já existente. Eu vou explicar. O Lute já se comportava como um leopardo antes mesmo de comer o fruto. O Lute já era sanguinário, predatório, sádico. E se a natureza do fruto iria fazer essas naturezas engolirem a mentalidade dele, o Lute já tinha essas naturezas, então se alinharam, se fundiram. Foi um despertar mais completo, mais totalitário do que o das bestas de Peldal, que foram vítimas da natureza de seus frutos. Mesma coisa para o Kaku. Kaku e girafa têm muitas semelhanças. Por mais que o Oda expresse isso através de uma piada, onde ele fala que o Kaku é uma pessoa quadrada, essa piada também é aplicada à girafa ser um animal quadrado. O Kaku é resguardado assim como a sua besta, e o Kaku já apresentava lá na CP9 um gosto particular pela própria girafa em si. Eles tinham naturezas, até na reflexão de suas piadas, semelhantes, parecidíssimas. E assim que o Kaku come o fruto, galera, ele já dá pirueta de Rankiaku, ele já usa o poder da girafa muito bem mesmo. Só mostrando como a sinergia dele do fruto eram muito similares. E eu já vou dar um adendo aqui já na teoria. O Diabura também deve ter despertado, mesmo ele sem fazer parte da CP0, porque o Diabura já tem a natureza de um lobo por si só. Com o treinamento marcial excessivo que os membros da CP9 fazem, é provável que ele se alinhe de mente e corpo com a sua Akuma no Mi e desperte para essas formas que o Lute e o Kaku alcançaram.
O Diabura é sádico, predatório, dissimulado, lembrando o lobo mau das histórias. E o Oda vai usar isso para sintonizá-los. A prova do que eu estou dizendo é tanta que o próprio Nika, o deus do sol, só foi conjurado, só foi alcançado quando o Luffy se alinhou com a personalidade e a natureza dessa entidade de seu fruto. A luta para salvar todo um país, enquanto expressa sua liberdade absoluta e planta risadas no coração dos outros. Isso é Nika. E só no ápice da batalha de Wano, em prol da libertação de várias pessoas, é que o Luffy se sintonizou com o Deus do Sol, o que liberta a todos, o que espalha alegria e o que tem o poder mais ridículo do mundo. Se assemelhando à criatura do fruto, se alcançou o despertar, mente e corpo, para isso. E agora vem no que vocês querem saber. Com base em tudo que eu disse e no porquê do Lute e do Kaku terem despertados para essas formas, está aqui o porquê o Kaido não pode despertar sua Akuma no Mi. A criatura refletida no fruto do Kaido é o dragão oriental. O dragão oriental, em sua natureza, ele é marcado nas lendas pela proteção, geralmente a proteção de um povo, de uma maneira benevolente, e a sabedoria. Essas são as qualidades da natureza do dragão oriental. Para o Kaido alcançar o despertar como Lute e Kaku, ele teria que enfatizar essas naturezas nele e sintonizá-las com o do fruto. Porém, o Kaido é oposto às naturezas do dragão oriental. Enquanto o dragão representa proteção, o Kaido é a encarnação da guerra, já dita no mangá. Enquanto o dragão representa a sabedoria, o Kaido é instintivo, ele age pelo instinto, pela violência, objetivamente, pegando o que quer, quando quer e diretamente. Isso contrapõe sua Akuma no Mi. Então ele nunca vai alcançar o despertar, porque ele pode até alinhar o corpo em todos esses anos de pirataria, mas não vai alinhar a mente, a natureza. E como seu bando, mesmo sendo feitos de Zoans, seguem a sua ideologia e tiveram toda essa mentalidade implantada e refletida do próprio Kaido, todos vão ficando parecidos com ele e acabam se distanciando de uma natureza própria que poderia bater ou não com as naturezas de seus frutos. O Uzi eu acredito que ele deveria despertar sim, ainda não alinhou o corpo e mente, ok. Mas vários outros personagens não me parecem ainda cumprirem esses requisitos. Por isso os Piratas das Feras não despertaram. Eles podem não ser dominados pela natureza dos seus frutos, mas também não se ligaram a eles, não ressoaram a eles o que o Lute e o Kaku ressoam nos seus animais. Não perderam a mente, mas também não alcançaram o despertar. Mas Tassiano, aquelas nuvenzinhas do despertar não deveriam ser só das formas mitológicas? Por que da forma do Lucy e do Kaku se mostrarem a forma visual agora dos Zoans despertos? Por que estão tão semelhantes aos mitológicos e por que diferem das criaturas de Impel Down? O motivo eu disse, as criaturas de Impel Down perderam suas mentes para os animais e aqui eles se fundiram perfeitamente às suas criaturas fruto. E aquela forma ali representa supremacia. A mente se uniu perfeitamente ao indivíduo. Ou seja, o animal que antes era, transcendeu. Um animal chegou a um nível que transcendeu. Transcender está diretamente relacionado à sapiência ou, nas referências que o Oda coloca, o alcançar da iluminação, o alcançar do Nirvana. Não é mais uma simples girafa. Agora se uniu tão perfeitamente com um homem que virou um algo mais. E esse algo mais é refletido naquelas nuvenzinhas que refletem as estátuas Nioh, que representam sabedoria, transcendência, proteção e intimidação. Referências clássicas do budismo que o Oda já aplicava nas zonas mitológicas, só que agora está aplicando nos despertares de quem conseguiu se fundir ao seu animal fruto. Ah, mas isso era só dos mitológicos, não sei o que. Não necessariamente. Os mitológicos já vinham com essa forma, com essa referência, mas a lá ser iluminado. Porém, galera, se as Zoans são feitas com o DNA, com o jogo genético dos animais,
E as zonas mitológicas também devem obedecer a isso, porém são de animais fora da linha, animais de crônicas, animais mitológicos. Talvez animais normais, em algum momento, alcançaram um nível de animal mitológico. Então, esses animais mitológicos são representados nas Akumas no Mi pela nuvenzinha, pelo véuzinho de nuvem, para representar transcendência, mito. Ora, se os animais mitológicos vieram dos animais normais, faz todo sentido o Oda colocar essa forma para o despertar dos animais normais. Um animal normal, ao alcançar o despertar, transcendeu, e o Oda reflete o assemelhando a um Zoa mitológico. A diferença é que o mitológico já vem com isso desde o começo, porque ele já é iluminado. E os animais normais, só quando despertam, o Oda faz essa grafia visual para mostrar que eles alcançaram um patamar a mais. Até há muito tempo atrás, na SBS volume 20, o Oda fala que se um humano comesse a Hito Hito no Mi, ele seria um humano mais iluminado, um homem que encontraria seu real espírito. Então ele já tem meio que essa metáfora do Nirvana na cabeça, e com o avanço de One Piece, vendo Nika, vendo as formas do Gear 4, ele pensou, pô, vou fazer isso para o despertar das outras bestas. Resgatando um pouco da SBS volume 20, esse senso de que no ápice, qualquer animal ele é mais espirituoso, ele encontra o seu âmago. E isso é refletido com essa grafia mais fabulosa de contos japoneses. E isso justifica muito o tesão do Oda agora querer desenhar e despirocar essa forma em tudo que é Zoom. É porque o autor quer desenhar? É porque o autor quer desenhar, mas ele fundamentou com requisitos que ele já carregava em sua mentalidade há muito tempo atrás. Galera, não sei como vocês vão reagir às minhas explicações, mas as citações que eu disse aqui existem no mangá e elas têm que ser usadas para o processo de investigação e entendermos a obra antes de julgarmos a obra. Ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e valeu!